bem? Ela é igual aquele Esse meme lá. aqui. Oi, moça! Olá, tudo bom, gente? Tudo bem, né? Vamos lá. Oi. Eu que começo nesse episódio, né? Sim, é você que começa. Tudo bem. Vamos lá, então. Oi, gente! Eu sou Isabela, ou Isabela, né? Vocês decidem aí como vocês querem me chamar. Sou leitora compulsiva, formada em língua e literatura japonesa, fã de animes, filme de porradaria, né? Mas atualmente estou construindo meu ateliê online e, né, vamos aqui surtar com livros e eu espero que vocês gostem muito do nosso podcast Marido de Papel e Surto de Verdade. Agora, Alice. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alissa. Sou apaixonada por romance desde que eu me entendo por gente. Eu sempre surto com aquela frase: quem fez isso com você? E com aquela famosa frase: eu destruiria o mundo só pra te proteger. Acaba com o psicológico. Amo! Eu sou apaixonada por história, por filosofia, psicologia. Eu sou apaixonada por entender os personagens e entender as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa que também estou escrevendo meu livro, que em breve estará pronto, né? Enfim, gente, hoje a gente vai começar com uma saga que, para a maioria dos nossos leitores de romance e fantasia, é a nossa queridinha. Tá. Então só bora, vem com a gente, pega aí o seu puff, sua pipoca, seu chá ou o seu café, aquilo que você gosta de tomar, a gente não julga. A única coisa que a gente julga é personagens duvidosos que traem as protagonistas. A gente julga e condena. Mas bora! É isso aí. Então, gente, vou explicar um pouquinho do podcast. O podcast é para quem gosta de ler romance, fantasia. A gente vai trazer outros temas também, um pouquinho aí de mistério, talvez um terrorzinho, né? Mais ou Ficção menos. científica, a gente pode trazer também. E se você é igual a gente que tem um caderninho para anotar tudo aí, junte-se a nós, né? Então aqui a gente lê Exatamente. junto, surta junto, ri dos nossos maridos Chora, favoritos, chora, fica indignada, com toda né? certeza. E também dos problemáticos, a gente mete o louco também nos problemáticos, que Exatamente, dá quase pegando problema. que tá aqui o livro na parede por causa de uma cena que me indignou. Então a gente analisa os livros com carinho, com humor e dose certa de deboche, aquele debochinho, né? Exatamente. A Bem dança de legal. deboche e cinismo nunca faz mal. Então, assim, gente, se você já leu Tar, se você não leu, você vem escutar com a gente. Se você ainda não leu e não liga para spoiler, junte-se a nós e se prepara, porque Exatamente. Se o prepare, bicho vai porque eu vou te pegar. falar a verdade. Vou te falar a verdade. Se tu não gosta de spoiler, mano, não assiste esse podcast não, tá? Mas se você é daquelas leitoras que você lê livro por spoiler, porque eu sou dessas, eu leio o livro por causa de spoiler. Se eu gostei do spoiler, eu vou lá e compro o livro ou a saga. Eu sou assim. Entendeu? Eu sou 880. Se eu não gostei, não leio. Se eu gostei do spoiler, eu vou lá e leio. Entendeu? Então é sobre isso. Exatamente. Então vamos começar o nosso episódio 1, que a gente vai Isso. falar dos primeiros 12 capítulos de Exato. Avatar, né? A gente vai ter ali a introdução da Fairy, do mundo dela, dos personagens. A gente já vai De ficar bravo tudo. no começo, a gente já vai ficar bravo no começo. Mas o nome do nosso episódio de hoje é Do Mundo Mortal a Prithian, tudo começa com uma flecha. De caçadora a prisioneira. Prisioneira. É. Assim, né? Assim, né, amiga? Vambora. Explique, continue para nós. Posso continuar? Pode. Aí depois que você continuar, depois eu vou. Vai lá. Ah, então tá bom. Então vamos ao primeiro episódio da temporada de Akotar. E hoje a gente vai falar dos 12 primeiros capítulos, como eu disse pra vocês. E do primeiro livro.
Cortes de Espinhos e Rosas. A gente vai falar de todos os livros lançados até agora, mas a gente vai começar pelo primeiro. Serão 3 episódios completinhos para vocês, com a nossa opinião, com alguns pedacinhos, Exatamente, com a nossa opinião. exatamente, com os nossos surtos que a gente achou legal, que a gente não achou, que ficou com resposta boa, que não ficou. E é isso. Exatamente, com toda certeza. Então tá, eu vou explicar o que é o mundo de Pritchard, né? O mundo de Pritchard, ele é uma terra onde existem fadas, féricos, lobos, lobisomens, né? Criaturas como vampiros e entre outras criaturas. Pritchard, ela tem 7 cortes e uma das 7 cortes, 4 delas são cortes que representam as estações do ano e as outras 3 as fases do dia. Tendo como a corte primaveril, que é a corte da primavera, a corte estival, que significa a corte do verão, a corte outonal, que é a corte de outono, a corte invernal, que é a corte do inverno, a corte diurna, que é a corte do dia, a corte do crepúsculo, que é a corte crepuscular, e a não menos importante, a corte noturna, que é a corte da noite. Bom, a história começa já, que eu vou explicar por quê. Entre uma muralha, lá existe uma muralha que divide a terra dos humanos, ou seja, os mortais, das cidades, porque houve uma guerra e eles tiveram, né, que fazer um tratado para colocar os humanos de outro lado e os seres de outro, né, os seres de Pritchard do outro lado. Então, é bom você, sem muito spoiler, mas é bom você guardar essa informação, porque isso vai girar em torno da história inteirinha do porquê que vai acontecer. Certo. Então vamos começar com a Fairy, falando um pouquinho dela. A Fairy, que é essa caçadora, né, corajosa, mas ela tem ali uma relação complicada com a família dela, né? Ela carrega ali a família nas costas, o pai é doente, tem um problema na perna lá, e a Nesta e a Elaine, que são as irmãs dela, são 2 pessoas que não ajudam. Então, a Fairy, ela é aquele tipo de personagem que sobrevive porque não tem outra opção, né? É mais uma questão de necessidade e não de coragem, mas também tem coragem. Exatamente. Tanto é que a gente já começa o livro logo no primeira página ali, no primeiro capítulo, ela falando que ela foi caçar, que ela entrou muito longe no bosque por conta da fome, porque a comida que ela tinha caçado anteriormente não durou muito. Então ela precisou voltar a caçar e ela entra ali mais e mais fundo no bosque para poder caçar. E ela encontra uma corça, né? Ela encontra uma corça Exatamente. concentrada para pegar essa corça quando ela vê um lobo gigante. Hum, O que você tem a dizer sobre o lobo, Alita? cara, pontuando o que você está dizendo, Best, na sinceridade, este lobo, a Fairy, ela mata o lobo não porque ela quer o lobo, mas ela fica com medo do lobo matar a corça, porque instintivamente ela não queria o lobo, ela queria a corça. Então ela pensa assim, se eu não matar esse lobo, ele acaba com a corça que eu quero levar para casa para vender a pele para poder assar a carne ali para comer. Então o que ela faz? Ela vai lá e mata, ela tira a primeira flecha e é no lobo. Ela fica com medo. Pronto, se eu acertar esse lobo de maneira errada, ele vai vir atrás de mim e eu vou morrer. É aquela coisa de matar ou morrer. É aquela coisa tipo de sobrevivência, cara. Você mata ou você morre. É um dos dois ali. Então, ela tira a primeira flecha. Aí, na hora que ela tira a primeira flecha, o lobo olha pra ela. Fica parado. Sim. Ali, a maciota. Ela acha aquilo estranho. Ela acha aquilo estranho assim. Por que ele não tá atacando? Aí ela acerta mais uma. Pum! Vai no pescoço. Aí, por fim, não sei, eu não me lembro onde que ela acerta a terceira flecha, aí o lobo cai. Aí morre. Você lembra onde que é, Bells? A terceira flecha? É debaixo do braço, não é? Eu sei. Debaixo Eu sei que ela tira uma terceira flecha, aí o lobo cai e depois ela mata a corça. Ou seja, ela mata 2. Aí pensa assim, oba!
Temos comida pro inverno todo. Ela vende ela vai, ela mata. Gente, é sério, ela desperta no nível ali, mas ela fica com medo. Ela fica com bastante medo de errar. Mas ela faz aquilo por necessidade, mas ela fica desconfiada do que poderia ser aquele lobo, por não ter atacado ela. Sim, porque o lobo, na verdade, ele só olha pra ela, né? Ele não tem uma reação. Ele só Uhum. olha assim, ele aceita que ele vai morrer, assim, É que simplesmente. ela é tipo assim, eu aceito a minha morte. É, ele sabia que ele ia morrer, assim, a impressão que dá é que ele sabia que ele ia morrer. Então, por isso ele não ataca ela. Será que é só por isso mesmo? Exatamente, porque a reação de um animal quando ele é ferido é atacar quem feriu ele para depois correr para tentar se curar. Mas ele aceitou a morte, ele foi como, vou usar aqui uma metáfora cristã, foi como uma ovelha muda para o matadouro, sabendo Né? do que iria acontecer. E aqui, ó, gente, sem dar spoiler, mas aqui, ó, guarda isso aqui que eu tô falando. Vambora, amiga. Então, daí ela vai pra casa, né? Ela limpa a comida. Ela chega lá, as irmãs dela não fez nada pra variar. Mas ela tem todo o trabalho de limpar a comida, de separar a carne, de separar a pele e tudo mais. E ela vai vender no mercado, né? Uhum. Aí ela encontra uma caçadora no mercado, mas a gente tem uma galerinha, eu até estava procurando o nome deles aqui, que chama Filhos dos Abençoados. Isso mesmo. Uma galera lá que venera os féricos, né? Tratam os féricos como Deus. Exato. E as irmãs da Fairy meio que brigam com essa galera aí, mas eles não dão muito bola, né? Eles não ligam muito, não. Mas esses filhos dos abençoados, né? Oh, galeria estranha. Mas é isso aí. E ela encontra Parece um bando de possuídos, tipo, sim, se é uma própria. Não, e eu até achava que era Filhos da Luz. Filhos da Luz. Nossa, deve ser Filhos da Luz o nome do negócio. E eu fiquei procurando, porque eles ficam no meio da galera lá, mas tipo, ninguém gosta, mas também ninguém manda embora. Eles ficam lá Exatamente. rodeando, chamando outras pessoas para fazer parte, porque eles iam viver muito bem, porque eles veneram os féricos e tal. Então, os féricos aqui, em primeiro momento, são vistos como os deuses, mas também são vistos como grandes vilões, né? Exatamente. E um detalhe interessante do que a Bella falou, gente, é que ao mesmo tempo que eles são vistos como vilões, ninguém sabe da outra parte da guerra e do porquê foi feito o que fez. Pode continuar, Bels. Daí ela encontra a caçadora, né? A Isso. caçadora, e a caçadora fala pra ela assim, ó, nem eu ia tão longe assim. Você Foi foi corajosa. audaciosa, né, filha? Porque nem eu iria tão longe, não por causa do lobo, né? Mas por conta de outras criaturas que eles falam que atravessa a muralha, tem uma muralha que separa o mundo dos É, féricos do mundo dos humanos. E daí você tem essas criaturas, porque tem muitas criaturas, e tem criaturas boas e tem criaturas ruins. Então eles dizem que muitas criaturas esquisitas ultrapassam a muralha ali para catar os humanos que estão distraídos, né? exatamente. E a Frey ali, ela parece muito uma criança curiosa, como eu e a Bels é. Mas por quê? Começa a perguntar pra caçadora, a caçadora fala pra você assim: eu fui picada eu fui picada ou mordida aqui por um ser daquela muralha. Você foi muito corajosa, saberia que você poderia ter morrido, né? É assim, eu sei que eu poderia ter morrido, porque no lugar habitual que eu caço não tinha caça. Eu fui lá por necessidade e pela coragem mesmo. Ela foi audaciosa, ela falou, tô indo. E é isso, ela conseguiu manter a família dela ali por um tempo, né? Ela vai conseguir manter por um tempo, Exatamente. teoricamente. E diante de um perigo E daí, iminente, né? É porque, tipo assim, diante de um perigo iminente, o nosso cérebro, até no mundo da fantasia, isso pode acontecer, gente. Que diante de um perigo iminente, nosso cérebro tem três reações: correr,
lutar ou fugir. Ela escolheu lutar. Exatamente. E daí a gente tem a chegada do loirão, né? O loirão da primavera. O Tulin chega, o Tulin, loirão da primavera. O Tulin chega ali na sua forma bestial, então a gente não sabe que ele é um. Assim, não sabe não, a gente não tem ideia, né? Da verdadeira face dele, né? Então Uhum. ele vai lá cobrar a Fairy, na verdade a família, né? Porque ele não sabe quem foi que matou. Então ele vai lá cobrar pela vida do lobo, que na verdade não era lobo, era um feére, né? E ele vai lá cobrar uma vida por outra, né? Igual o Keanu Reeves, o homem do Tai Chi, você me deve uma vida. E Exatamente, daí tem a exatamente. cobrança do tratado, tem o tratado entre os humanos e os féricos, que se você fere um férico sem ele ter causado perigo para você, você tem que pagar com a sua vida, né? E ele vai lá cobrar, e ele entra, assassinos, assassinos, dando chilique, e ele pergunta quem foi que matou, né? E a Fairy fala, não, fui eu, dá licença, fui eu que matei, mas tem uma frase muito legal aqui, que eu acho que vale a pena a gente ler, que é aqui quando ela fala da besta. Ela fala do Tanley, que ela fala assim, que os olhos da besta eram verdes, salpicados de âmbar. Não eram olhos de animal, não com aquele formato e cor. Minha voz saiu surpreendentemente tranquila quando questionei. Matou quem? Porque ela não sabia que ele era um lobo, né? Que o lobo, na verdade, era um feérico. Então ela pergunta quem foi, como assim? Matou quem? Não sabia que tinha morrido alguém, né? E o nosso querido Tully, ele fala que quem que matou o meu lobo, né? E aí, o que que você acha Exatamente. dessa cena? Gente, essa cena, ela fala assim, beleza, já que é uma vida por outra vida, então bora lá, se tu quiser me matar, não vai ser aqui dentro da minha casa, pode me matar lá fora. Gente, o mais engraçado é que, tipo assim, a Nesta, a Elaine e o pai dela é um bando de banana. Ela tem que proteger eles o tempo inteiro. Ela é ousada. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu li esse livro pela primeira vez. A nossa querida Bela, ela só tá lendo, ela só tá relendo. Porque quem leu pela primeira vez aqui fui eu. Quando eu li essa parte da filha, tipo assim, dela protegendo a Nesta, protegendo a Elaine e o pai, eu fiquei tipo assim, ela apontou a espada pra ela atacar o Thanin na sua forma de fera, besta fera, bateu assim, pum, na cara, tipo assim, tira na arma dela, tipo assim. Aí eu falei assim, não, beleza, já que é uma vida por outra vida, então bora lá, pode me matar. Aí ele vira assim, você tá achando que você é o quê? Não vou te matar não, filha. Você me deve uma vida que é a sua vida, você vai pra Preacher comigo, além da muralha, pra viver lá eternamente, tu não vai poder voltar. Assim, como é que é isso aí? É isso mesmo. Você vai junto comigo. Porque se você não for, a sua família morre. Coisa básica, né? Tipo, que coisa Exatamente. básica. Se tu não for, sua família morre. Se não, pra eles não morrer. Aí tá, quando eles saem, eles vão, né, ela decide com ele, beleza, uma vida por outra vida, eu aceito seu sacrifício. Aí antes dela sair, porque ela, antes de sair, naquele mesmo dia, naquela noite, ela e a Nessa tiveram uma discussão horrível. Horrível mesmo. Que a Nessa ficou tacando na cara dela que ela se deitou com um carinha lá, que era o Isaac, né? Aí a virou pra ela e falou assim, né? Eles discutem por causa lá do filho do lenhador. Ela vira e fala assim: não se casa com o filho do lenhador. Ele vê o pai batendo na mãe dela e você acha que vai fazer o que com você? Não casa com ele. Tem dinheiro no armário para os próximos um mês, se vocês souberem administrar e tem carne para comida. Aí ela sai com ele. Aí nisso que ela sai com ele, ele coloca ela lá amarrada em cima, né, do cavalo dela, da égua dela, que ela fala. Aí eles vão. Aí
quando eles estão indo pelo caminho, ela começa a fazer um tanto de pergunta pra ele. E ele, como é um rabugento, você não vai te responder nada, garota. Cala a boca. Cala a boquinha, não tem como eu ficar te respondendo. Porque ela, tipo, ela seria como eu ia ficar perguntando o tempo todo. Aí chega uma hora que ele se cansa, ele joga uma magia nela, assim nela, aí ela dorme. Entendeu? Aí quando ela acorda, já tá atravessando o portão de Preacher, né? Já tinha passado a muralha, aí quando ela acorda, fica nervosa, porque ela não sabe por onde ela passou. Porque ela queria fugir, né? Ela tinha intenção de É, fugir. exatamente. E quando ela E chega ela lá, ela fala percebe. e ela fala, Exato. e ela fala que o cheiro da magia, porque daí mais pra frente a gente vai entender que a magia tem cheiro, né? E ela fala que É, tem um odor exatamente. metálico e Já dando forte. um spoiler aí, né, gente? Que magia tem cheiro. Aí quando ela E cheiro chega lá, diferente. exatamente. Aí tá, o que acontece? Quando ela chega lá, ela vê que é uma eterna primavera. Ela fica tipo assim, cara, eu tava no inverno agora, por que agora que eu tô sentindo calor? O que tá acontecendo? Aí ela chega lá do inverno, né? Aí sai do inverno, vai pro, tipo assim, aquela entrada de frio e calor. Ela percebe como que a corte primaveril, quando ela chega lá, é uma corte extremamente linda. Uma corte que a paisagem, a vegetação, a flora, a fauna, tudo que ela vê, ela fica boquiaberta. Aí quando ela adentra dentro da mansão, do castelo do Tami, na hora que ela vê, ela entra, ela vê aquele monte de serviçal, né? Ela vê a Alice, mas quando ela vê o Tani se transformando no ser humano, no ser férico, a descrição dela. Assim, Feri, querida, eu queria ter a sua visão neste momento. Ela coloca o cara loiro, alto, bonito, do olho verde, cabelos longos e que carrega uma máscara na metade do rosto. Imponente. Cabelos dourados. Cabelos dourados como o sol reluzente. Mas, gente, ela é ali muito poética, assim, Feri, querida. Tudo bem, né? Tudo bem, né? A gente entendeu a sua referência. Não tem problema, a gente entendeu a sua referência. E que ela Aí, fala que ele é muito jovem, né? exatamente, muito jovem, ela fica tipo assim, e agora o que eu faço? Fica tipo assim, agora você precisa pra sentar ali pra comer. Vou mandar a Alice levar você lá pro quarto e outra. Aí, ela. Aí o que acontece? Houve um equívoco, amiga. Tá gravando ainda, tá? Fica tranquila. O negócio saltou aqui, foi sem querer. Acontece, amiga. Aí tá. Aí nisso, ela pergunta assim: o que eu faço agora? Agora você só vive, eu vou ter que trabalhar pra ter as coisas? Não. Ela, tipo, ela entra num parafuso. Como é que é? Não tem que trabalhar, não tem que caçar? Não. É só viver, você viver aqui dentro de casa. Você viver debaixo do meu teto, onde que eu posso te vigiar. Aí, tipo Bem isso. assim, ela. Exatamente, ela foi lá pra cima, ela conheceu a Alice. E no primeiro livro, gente, a Alice, ela é minha. É uma das minhas personagens preferidas, porque ela é uma das mulheres, tipo assim, uma das feéricas que mais explica as coisas pra Fairy. Entendeu? Então ali Sim. ela meio que se acomoda, aí depois ela fica numa relutância de comer a comida deles, né? Sim, por que eu tenho que comer comida? Eu não tô envenenada. Eu falo assim, não tá envenenada não, vou comer. Aí ela finalmente come, ela cede, enfim. Cara, ela fica, tipo assim, meio naquela desconfiança, né, entre os dois ali. Tipo assim, aquela coisa, eu não confio em você, mas eu tenho que É, ficar aqui, então bora. é porque antes dela subir com a Alice, ele fala pra ela comer, né? Porque ela tava muito fraca. E é onde entra o Exatamente. Lúcio. Nossa, querido Ruivão. É onde entra o Lúcio. O Lúcio, ele é todo sarcástico, né? Ele tira sarro, ele fala, tipo, ah, foi uma menina que matou, uma menina humana que matou o Andras, né? Que a gente descobre o nome do querido que morreu. E ele fica indignado, ele fala, tipo, nossa, essa menina que só pele e osso matou um guerreiro, né? Porque o Andras também era um grão feérico, então, tipo, não era qualquer feérico que ela tinha matado. Exatamente, não é qualquer saudade de minha tigela, não, gente. Gente, depois a gente vai soltar a fanart do Andras pra vocês.
E o Lúcio ainda fala assim, né? Bem sarcástico, o Lúcio. Ele ainda fala assim: gostou de matar meu amigo? Humana. E a Fê querendo meter o pau nele. Ela queria brigar com ele. Exatamente, exatamente. Gente, em questão agora das máscaras, quando a nossa querida Belza que estava falando do Luciano, Luciano também, em sua forma feérica, ele também usa máscaras, não só o Lucian ou o Tani, mas Todo mundo. todos os empregados da casa usam máscaras. Então, aí é de forma permanente. Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês acham que é uma forma tem a ver com algo ruim ou é aquilo que é do estilo deles que eles não podem tirar? Porque ali o Lucien ele usa máscara, o Tony usa máscara, a Alice usa máscara, ou seja, todo mundo usa máscaras, mas se fosse vocês guardavam esse detalhe muito importante que mais pra frente vocês vão precisar deles para poder entender o que de fato está acontecendo. Exatamente. Daí a Fairy vai tomar um banho, né? Ela veste uma roupa, ela não usa vestido, porque ela acha que ela vai conseguir escapar. E daí, quando ela volta, ela entende que eles são grão-feéricos, né? Que eles são grão-feéricos. E ela pergunta para eles, né? Vocês são grão-feéricos? A nobreza de Prythian, né? A nobreza feérica. E ele fala que sim, né? O Tanley responde que sim. E ela pergunta se ela vai ser escravizada. Se Aí ela o vai Tony ser fala de novo assim com escravizada. ela, assim, não, a gente não vai te escravizar, assim, é porque O vocês não Lúcio, podem mentir. o Lúcio engasga com o vinho maravilhoso. Ele engasga com o vinho, mas ele fala, tipo, o Tanley responde, não, eu não escravizo ninguém, não, né? Aí ela fala assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí o Tully fala, o que você vai fazer da sua vida, não, eu não tenho nada a ver com isso. E ela fica tipo, tá aí, tá. E aí vem a parte da pergunta dos interesses dela, né? Que tipo de interesse ela tinha, se ela tinha alguém. Aí ela fala do. E ele já tá, tipo, ele já tá bravo. Ele tá perguntando, mas ele já está bravo quando ela diz que ela era próxima de um rapaz lá da vila. E ele Aí já o tava Luciano bravo. assim, tudo bem? O melhor de É, tudo é o Luciano tirando tipo, sarro disso. ele Ué, ele já Tony, ficou você perdeu seus modos nervoso. como falar com uma fêmea? E ele já ficou nervoso porque ela falou que tinha proximidade com outro rapaz e ela pergunta da família dela, porque ela fala que a família dela não ia sobreviver, e ele fala que não, a família dela tá bem cuidada, que não é pra ela se preocupar, mas ela não tem jeito, né? Ela não É, acredita. Isso exatamente. também É, não. tem, tipo assim, tipo assim, eu não julgo ela, mas teve hora que, tipo assim, enquanto ela falava que tinha alguém, que, tipo assim, não era que ela tinha alguém, mas ela teve uma proximidade com alguém, ele tava nervoso, né, tava ganhando esses negócios, aí o Lúcio assim, ué, Tana, esqueceu como se fala com uma fêmea, modos com uma fêmea? Eu comecei a rir, não aguentei. Os olhos verdes incandescentes. Ai, não tem como, velho. Bom, será E que tem uma assim, ameaça iminente? O Lúcia, ele é tão sarcástico que ela não queria comer, né? E daí ele fala assim, tipo, você prefere comer carvão do que comer com a gente, nós somos lindos, nós somos maravilhosos, por que você quer comer com a gente? E a Fê fica, não, não quero. É, tava a ponto de pegar uma faca e enfiar na cara de alguém ali, gente. Eu tava pressentindo aquilo ali. Eu estou vendo uma treta chegando. Não Não, é? E gente, O Tully ainda pergunta assim pra ela, você ama mais alguém? Aí ela fala, é isso que você quer saber? Se eu tenho um namorado? Se eu tenho alguém? É isso que você quer saber? Eu vou ter que ficar aqui. É isso aqui que você quer saber. Ah, ó, eu também tem hora gente, eu que sou o do loirão. tipo. Gente, não dá. Eu sou do tipo que eu falo assim, cara, eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu escrevi no meu livro, eu sou daquelas que grifa e escreve no livro. Eu escrevi assim, estou sentindo o cheiro de um ciúme chegando. Não, conheceu a menina hoje. Exatamente, conheceu hoje, já tá querendo estar na janela. Bom, gente, aqui, será que tem alguma ameaça iminente? Será que sim, será que não? Bom, pelo que eu já vi, até onde que a gente está aqui andando,
por essa história, a nossa querida Sarah J. Maas, ela é cirúrgica em colocar pontos estratégicos na história. Que ali a Fairy, ela já começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, que algo de errado não está certo naquela corte. Que por mais... Porque primeiro começou que ela notou as máscaras. Permanente, a máscara não sai. Né? Ela começou a notar essas coisas. Como figuras sutis que começavam a aparecer na corte, o que estava acontecendo ali, e o Tanlin ter salvo ela dos Borges, né, que é o nome lá da criatura, né, que tentou matar ela, porque se não fosse por ele, ela, né, ela teria dado uma falecida, né, porque a criatura praticamente parecia um metamorfo, né, porque se transforma na forma naquilo que a pessoa quer, quando ela chega perto, morreu e virou comida, virou, né, como diz pros É, cariocas, virou camisa de estampa, né, virou tampa de camisa. Ai, meu Deus. Então, se fosse você, gente, guardasse essa percepção que a gente está vendo aqui, porque aqui a ameaça, né, do que está acontecendo começa a aparecer aqui. A nossa querida Sarah J. Maas, ela tem uma coisa muito estratégica em colocar o que está acontecendo em Preacher, o que está acontecendo, principalmente na Corte Primaveril, que nesse momento parece que é o alvo, né, de tudo que está acontecendo aqui. sim, porque aquelas criaturas são mandadas para lá, né? Elas Exato. recebem ordem até lá e a gente não sabe de quem que é ainda, né? Ainda a Mas gente não sabe de quem que a é. gente sabe que existe uma pessoa por trás. Mas a gente tem também ali um pouquinho do desenvolvimento da amizade da Fairy com Lúcia, que eles começam a meio que se entender, mesmo que eles briguem o tempo todo. É, o Tanlin fala pro Lúcia que ela gosta de caçar e ela briga com ele. Ela fala, eu não gosto de caçar, eu caçava porque eu precisava. Só que no fim ela Exatamente. gosta de caçar, né? Exatamente. Né? No Não fim é é questão uma de gostar de grande caçar, é habilidade gostar de dela. ser livre, né? Eu acho que grande questão da feira, ela caçava por necessidade, mas também porque ela se sentia livre, porque pelo menos ela não ficava perto da Nesta da Elaine o tempo todo quando ela se sentia excluída. Porque a irmã dela chamou ela de o Exatamente. quê? Tipo assim, chamou ela de besta selvagem, semi-besta selvagem, alguma coisa assim, por ela não saber ler e escrever. Mas, gente, ela não teve culpa. Ela, com 8 anos de idade, perdeu tudo, toda a fortuna. Com 10 anos, 11 anos de idade, teve que começar a aprender a caçar sozinha para sustentar a família. Como que ela ia aprender a ler? Na Ah, e onde? E como? tem outro ponto bem importante que é sobre o Tanlin, que daí eles estão conversando e o Lucian diz que o Tanlin tem algo assim que ele perdeu, que ele fala que ele perdeu o jeito com as mulheres. E daí ele Hum, fala assim: "Ah, já faz algumas décadas, né?" Aí ela fica tipo, décadas? Décadas, ela exa- fala assim, tipo, eu achava que ele tinha uns 19 anos, mas o cara tem mais, né? Ele tem muito jovem para a aparência dele. E aí a gente entende também que os féricos vivem muito tempo igual os elfos, né? A gente pode fazer uma Exatamente. Se você comparação pensar com então os nos elfos elfos de Senhor dos soltos. Anéis, né? Tipo assim, pra vocês Sim, entenderem como são os féricos, vocês que estão chegando de paraquedas aqui agora, né, vendo a gente falar sobre esse livro, pense na imagem dos elfos. Os elfos, eles não envelhecem a aparência e os anos dele na mesma velocidade que os seres humanos. Então são praticamente seres eternos, né? Que só morrem, não de doença, é morte em batalha. Então eles vivem com aquela aparência durante anos. Ou seja, vamos supor que 535 anos para um férico é equivalente a uns 32 anos para o ser humano. Tem 32 anos, ali na mesma aparência, ele tá com 32 anos, com 535 reais. 535 anos ali, entendeu? Então é mais ou exato, menos exato. isso. Então a gente tem os indícios da praga, a gente tem as criaturas que estão chegando ali, que são mandadas para lá. Exatamente. A questão das máscaras, por que que eles usam máscaras, por que que não consegue tirar a máscara. Então são coisas que a Fê, nossa querida Fê, que é muito curiosa, ela vai atrás porque ela quer saber o porquê, né? Ela quer Exato. entender e talvez até ajudar. Ela tem um bom coração, a Fê. Mas nesses primeiros 12 Exatamente. capítulos, a gente tem essa contextualização que é mais dela
a gente foca mais nela, né? Os livros até o terceiro, quarto livro ali é mais a Fairy, a gente vê tudo pela visão dela, mas a gente também tem personagens bem legais aí, como o Lucian, que vai ter a sua importância aí na história, o Tanlin, que a gente vai amar e depois não vai amar tanto, mas tudo Exatamente, que a bem, gente. Aqui, ó. mas tudo bem, né? Faz Pena não aparece parte, faz, tudo. né? Faz E vai parte. ter personagem que a gente achava que era vilão e na verdade não é vilão. Ele vai É ser vilão dono que do não é nosso vilão e herói que coração. não é herói. Porque aqui tem muito. Gente, pra vocês entenderem uma coisa nessa saga aqui do livro. Nem sempre vai ser o que parece. Já vamos falar que nem sempre é o que parece. É herói que não é herói, é vilão que não é vilão. É um trocadilho. Vocês vão entender. De verdade. Exato. Nos próximos capítulos que a gente for lendo e conversando e teorizando, vocês vão entender a dinâmica desse livro. De verdade. Amiga, e o seu surto com isso? Me fala, o que mais te prendeu nesses 12 primeiros capítulos? Vou dar minha opinião de releitura, porque eu estou relendo essa saga. Olha, sinceramente, algumas coisas eu não lembrava, assim, de- por exemplo, eu não lembrava que o Andras era um grão férico. Eu fiquei, tipo, chocadíssima quando eu li. Eu falei, nossa, ele era um grão férico. Eu não lembrava. Mas tá sendo muito legal essa releitura, eu estou gostando demais. Como eu estou relendo, mas eu vou dar a minha opinião da primeira vez que eu li. Eu não shippava ela com o loirão da primavera, não. Eu achava que ela tinha que ficar com o ruivão. Eu achei o ruivo, sei, porque eles têm muito mais desenvolvimento. A amizade deles, eles constroem uma amizade muito legal. Só que é tipo quando o Harry e a Hermione, sabe, de Harry Potter. Eu É achava que aquela o coisa. Harry era a Hermione. Exatamente. Então, Exato, assim, exatamente. você fica meio confusa, ali. Aí você fala, não, mas por que que ela tá querendo um loiro? Não, o ruivo, fica mais no ruivo. Peraí, só dá uma olhada Mas aqui aí pra vai ver virar se uma tá irmandade, suspeita. né? Vai virar uma irmandade os dois. Mas tá sendo uma releitura muito Exatamente. gostosa de fazer. E a gente vai trazer mais coisas aí sobre eles. Tô amando reler, tô buscando uns pontos aí que eu não tinha visto na primeira leitura e vamos continuar surtando. Exatamente. O bom, pontuando esse seu surto, é que quando a gente relê um livro, a gente pega pontos que a gente não pegou antes, porque a gente está vendo com os olhos da primeira entusiasta do livro, descobrindo o universo. Eu, no caso, estou lendo um livro pela primeira vez. Eu li um livro pela primeira vez e eu falo a verdade, que essa saga se tornou minha queridinha, tanto que eu comprei o box de uma vez, porque eu não tenho paciência de comprar um livro e comprar outro depois. Eu tenho que ser o box. Se tem um box, é o box que eu compro. Então, aqui, como é a minha leitura da minha primeira vez que eu fiz esse livro, os 12 primeiros capítulos, para mim, foram os mais decisivos. Enquanto o livro dela parece que é um Play 5, o meu é um Play 2. Meu é um Play 2. Vamos falar que é verdade. E eu ainda coloquei glitter ainda coloquei glitter, que é pra ficar mais chique, ó. É lindo esse livro. É maravilhoso esse livro. É lindo esse livro. Não vou mentir, não. Eu amei. Ele todo em versão de luxo. Mas, vou falar a verdade para vocês. A minha reação dos 12 primeiros capítulos foi a construção do mundo, de como as cores são separadas, a maneira de como a Fairy ela é corajosa, ela não é uma pessoa medrosa, passiva, ela é ativa, ela é teimosa, ela fala pelos cotovelos, parecendo a vida, fala pelos cotovelos e entrega umas verdades na cara quando precisa. Gente, então, a Fairy, ela entregou tudo e mais um pouco na minha visão nesses 12 capítulos, porque ela não fica passiva, parada, vendo o tempo passar. Acho que a dificuldade dela aqui nesses 12 primeiros capítulos é ela aprender a viver. Porque ela só sabia sobreviver. Ela não sabia como viver, ser a Fairy leve, que ria, que fazia piadas, ou que simplesmente não tivesse que se preocupar com o dia de amanhã, em caçar amanhã, porque tem comida na geladeira, tem comida ali na despensa. Então, ela não precisava se preocupar com isso. Entendeu? A gente descobre uma fairy artista que gosta de pintar, que passava tempo quando era criança, antes, né, de ser tirada a riqueza, a riqueza dela, ela gostava de pintar. E também na cabana, mostra nos 12 primeiros capítulos as pinturas que ela fazia, pintura que ela fez no quarto dela, para as irmãs dela que ela cita, e tudo. Então a gente conhece uma fairy artística,
ali. Ela, Então, inclusive quando ela tá observando a Corsa, ela fala que ela tem que se concentrar, porque ela fica observando o ambiente, né? Que ela poderia exatamente. pintar aquilo ali. Então ela já mostra, mesmo quando ela mostra que ela era uma artista, né? Ela tinha uma alma de artista. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu, quando vi essa interação entre o Tana e a Fairy, eu não tinha pensado no Lucien igual a minha amiga. Mas quando eu vi a interação dela com o Tana, eu olhei assim, gente, o cara já tá afim. Eu pensei assim, o cara já tá afim dela, você já ficou com raiva só de saber que. E a gente não entende ali de primeira por que que ele já ficou bravo. Eu fiquei, mas por que que ele ficou bravo? Que ela Meu falou que filho, por tinha que você tá alguém. bravo assim? Entendeu? Eu tô entendendo essa jogada ali. Aí eu falei E isso. Eu pensei assim, você falou da Feio aprender a viver, né? Porque ela sobrevivia. E o Tanley que teve que aprender, porque ele achou que ela ia ser uma pessoa quietinha. E a querida não é. ele caiu no Eu golpe do acho que vigário dele ele mesmo. pensou assim, nossa, ela vai chegar aqui, ela vai ficar só passeando pra lá e pra cá. Amiga. Sabe aquele, gente, sabe aquela figurinha de WhatsApp do Will Smith confia? Então, confia. Conf- Confia, ela é Confia, teimosa, vai, vai. gente. Confia, confia Manda nisso ver, que você manda vai. ver. Exatamente. Assim, você caiu no próprio golpe do vigário que você criou na sua cabeça, que ela ia ficar quieta. Não ia, não. Aí nos outros capítulos mais pra frente, gente, vocês vão perceber que realmente ela dá um show, sabe? E é maravilhoso ver o desenvolvimento dela, como ela aprende, o que ela vê e tudo, gente. Então é maravilhoso. Eu gostei muito da estrutura da corte primaveril, de como ela retrata a beleza da arte da corte primaveril, dos quadros que ela vê e tudo, de como ela retrata até o próprio Tânia, a maneira de como ela vê o Tânia, e a gente fica com. Eu fico assim, obrigada pela retratação dela, de como ela vê o Tanley, como ela vê o Lucian. Então é muito bom ver as coisas pela visão dela. Sim, muito bom. A Fairy, ela dá pra gente as coisas detalhadas. Bom, Exatamente. Ela tem coragem de falar coisas que a gente não tem coragem de falar. apesar de que eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu ia ser até mais tagarela. Hoje Eu também iria. o Eu também menino que eu iria. cuido Eu lá vou... onde eu trabalho, ele falou assim que eu sou tagarela. Ele falou assim pra mim, você é muito tagarela, tia. E o que é isso, menino? Que isso, Osnora? Cara, Eu sou todo mundo tagarela. fala. Não, no serviço, o pessoal me chama de meio doidinha. Me chama de Alice doidinha, porque às vezes quando eu não falo com ninguém, eu tô falando sozinha comigo mesmo. Ah, eu também falo. É Não, e o coisa de mais gente engraçado pra inteligente. mim, A gente tem um a QI gente alto, amigo. exatamente, a gente conversa com a gente mesmo, a gente faz assim, umas propagandas com nós mesmos. E sabe uma coisa, sabe por que eu gosto muito da Alice, gente? Tipo assim, a empregada, porque ela vira pra Ferry e fala assim, Ferry, o Luciano não precisa de uma admiradora, não precisa de uma babaú, ela precisa de alguém que fala a verdade na cara dele. Gente, pra mim Mete o louco, ali amiga. a Alice me conquistou. Ali ela me conquistou num nível que eu vou contar pra vocês, viu? Ela é A maravilhosa. Eu Alice é gosto muito da Alice. maravilhosa. Maravilhosa. E foi assim, né? Essa parte da Alice foi crucial para firmar essa amizade entre o Lucien e a Fairy, porque deu um aval para ela falar assim: ah, então eu posso falar o que eu quero? Então eu vou falar o que eu quero mesmo. Então, matar a cobra pela Sim. cupolada. O que salva ela, né? Porque, na verdade, o Lucian também explica bastante coisa pra ela. Ele fala mais do que o Loirão da Primavera, porque o Loirão da Primavera não explica nada. Ele simplesmente dá Exatamente. uma ordem e ele espera que você E vai espero que cumprir a você ordem. siga. Exato. Mas a Fei não faz isso. Ela fala, mas por que eu quero ir? Por que que eu não posso ir? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer aquilo? E o Tandem fica, pô, menina, fica quieta. Mas ela não fica. Exatamente. Ai, Eu gente, também ia depois ficar, mas assim. por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Tipo, o outro pode, eu não posso, sabe? Se ela tá lá pra viver, ela Exatamente, eu ela não também. pode fazer as coisas. Nossa, Exato, eu chato, olhar pra cara do. loirão. Loirão Eu top olhar pra não cara dá. do sujeito assim, cara, não dá. Eu olhar pra cara do sujeito e falar assim, caramba, filho, me respeita. Eu posso fazer assim, você não vai fazer isso. Ah, confia. Confia, loiro, confia, tá?
Confia. Confia que eu não vou fazer nada. Confia, tá? Ai, gente. Esse é o primeiro episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas reações e tudo. Conforme o livro for se passando, vocês vão surtar junto com a gente, tá? E é isso. Tem alguma consideração, Bels? A minha consideração é: esperem pelo próximo surto. Exatamente, exatamente. E outra coisa, antes de terminar esse episódio, meninas, se lembre dos detalhes que eu falei, tá? Não esqueçam da questão da muralha, a questão da máscara, a questão, né, lá da parábola que eu usei, né, do Andras ter ido como uma ovelha muda para o matadouro, né? Aqui eu fiz a simbologia porque, né? Enfim, nós sabemos. E, enfim, com o decorrer dos capítulos você vai entendendo do porquê dessa metáfora, do porquê que eu usei essa analogia, né? E é isso. E não esquecem de seguir o nosso Instagram, que é Babados e Surtos. E a gente vai fazer Exatamente. uma publicação lá, desses 12 primeiros capítulos. Aí você vai deixar, se você já leu, deixa a sua opinião lá. E o que que você acha do apelido que eu dei pro Tami, de Loirão da Primavera? Deixa lá Exatamente. que você acha desse apelido e qual apelido você daria pra ele. Simples. Exatamente. E quando eu dei o loirão da primavera, eu chamei ele de Thor, filho de Odin. Mas parece também, né? Parece. Dá o Mjolnir pra ele, É, tá precisando. exatamente, com o da Marvel, gente, porque o da lenda nórdica, É, da o Thor, mitologia filho de Odin, nórdica ele não é dá. feio. O Thor da mitologia nórdica, ele é feio, barrigudo e ranzinza. Pelo menos o da Marvel, ele é sarcástico, meio burro, mas é bonito. E valentão, né? Tipo assim, bem bad boy. É isso. E é isso, gente. Vai ficando por aqui esse episódio. Espero que vocês gostem e me digam o que vocês acharam de tudo, tá? Beijo! Tchau, tchau! Tchau.